No vídeo 2 sobre a República, eu terminei explicando que na cidade imaginada por Sócrates existem 3 classes. Vamos ver se você lembra quais eram. A primeira era dos trabalhadores comuns que cuidam da subsistência da cidade, eles teriam uma alma de bronze. Depois a gente tem a classe dos guardiões, que teriam o trabalho de cuidar da defesa da cidade e possuiriam a alma de prata. E por último, a gente tem os filósofos que possuem a alma de ouro e iriam comandar a cidade. No episódio de hoje, que é o episódio 3, continuaremos a partir daqui. Parte 2. A encarnação do paradigma. Unidade somática da cidade. Eu sempre tive dificuldade de entender o que significa uma unidade somática, mas pelas páginas que aparecem eu imagino que é porque o Sócrates ele quer fazer com que todos da cidade se sintam em uma mesma família. Sabe quando a gente tem algum problema social ou alguém precisa de ajuda e sempre tem alguém que diz: "Ah, isso daí não é da minha conta", ou "Ah, isso daí não me diz respeito", ou a pessoa vê aquilo, sabe que é ruim e diz: "Nossa, se fosse meu filho". Então, o Sócrates acha que isso desune a cidade, porque faz parecer que existem nós e eles dentro da cidade. Então, pensando nisso, Sócrates diz: as mulheres e os filhos serão compartilhados coletivamente na nossa cidade. Aí o Glauco e o Adimanto eles se entreolham, concordam com o Sócrates, mas perguntam o motivo e também pede para ele explicar como é que tudo isso daí vai funcionar. Aí o Sócrates diz que o Estado vai regular os casamentos, ele vai decidir quem vai casar com quem. E para que ninguém fique com raiva, para que as pessoas não achem que o Estado não goste deles, porque não tá fazendo eles casar com ninguém, eles vão mentir para o povo dizendo que é um sorteio. Mas na verdade, o Estado vai escolher quem vai se casar com quem, tentando sempre juntar o melhor homem com a melhor mulher. Quando os filhos nascerem, o Estado vai tirar o filho dos pais, para que os pais não consigam reconhecer os filhos quando eles crescerem. E aí os filhos serão educados da forma que eu mostrei no vídeo 2. Aí o Adimanto pergunta: tá, mas como que a gente vai saber quem é filho de quem, Sócrates? Sócrates diz que os pais chamarão de filhos todas as crianças que cresceram entre o 7º e o 10º mês a partir do momento em que o casal tivesse se unido. E todas as crianças chamarão de mãe e pai todo o casal que tiverem se unido entre o 8º e o 10º mês antes dele nascer. Assim a gente junta toda a cidade em uma única família, unindo todos em um único sorriso e uma única dor. Assim, se os guerreiros precisarem ir para uma guerra, eles não vão estar lutando para proteger a cidade deles, e sim para defender a família deles. Cabe destacar aqui que, na cidade de Platão, homens e mulheres desempenham a mesma função. Ou seja, uma mulher também pode trabalhar na subsistência da cidade, também pode ser guardiã e também pode ser filósofa se ela tiver a capacidade. Tudo entendido até aqui? Agora vamos tentar entender melhor o filósofo dentro dessa cidade, porque no vídeo anterior eu falei dele muito superficialmente. Sócrates diz que a cidade nunca será justa enquanto os filósofos não forem reis da cidade, ou aqueles denominados reis e soberanos não forem verdadeiramente e seriamente filósofos. Para o Sócrates, os filósofos governariam, pois seriam os únicos a conseguirem contemplar as formas, em especial a forma de bem. O filósofo, após contemplar a perfeição, a imitaria e se moldaria de acordo com ela. Então, se a gente colocar o filósofo como governante, o filósofo tentaria moldar o Estado de acordo com a perfeição. Você pode estar se perguntando: como assim contemplar as formas ou forma de bem? Eu vou explicar agora a ideia de bem. Tá, agora vamos tentar entender a ideia de bem para Platão. Entender a ideia de bem para Platão é fundamental não só para passar no vestibular, para parecer inteligente no seu grupo de amigos, mas também para levar isso para a vida de forma séria. Então vamos lá. Imagine Sócrates conversando com o Adimanto. Sócrates diz: para conhecer o mundo, a visão é fundamental, mas também precisamos do intelecto, certo? E o Adimanto responde: certo. Sócrates diz: mas existem certas coisas que são percebidas pela visão e não são compreendidas pelo intelecto, não é mesmo?
E o Adimanto responde: sim, Sócrates. Aí o Sócrates diz: mas também existem coisas que podem ser percebidas somente pelo intelecto e que não podem ser vistas, como por exemplo a justiça em si, a coragem em si. E o Adimanto responde: verdade. E aí o Sócrates diz para o Adimanto: mas me diga uma coisa, Adimanto. Para ouvir, a gente precisa do nosso ouvido e de algo que faça som. Para cheirar, precisamos do nosso nariz e algo que tenha cheiro. Mas a visão, ela precisa dos nossos olhos, do objeto e de mais alguma coisa, não é mesmo? E o Adimanto responde: do que você está falando, Sócrates? Ora, estou falando da luz do sol, evidentemente. Para enxergarmos com os nossos olhos, precisamos que uma luz ilumine o objeto. Logo, é evidente que no mundo do intelecto, temos um outro sol que ilumina as coisas desse mundo. O que ilumina o mundo do intelecto é a ideia de bem. Só sabemos o que é justiça e a coragem e a amizade porque o bem é a luz que ilumina essas coisas. E é nesse momento que aparece a tão famosa alegoria da caverna. O Sócrates diz: eu vou contar uma história para que tudo isso fique mais claro. Eu vou contar com a minha voz normal. Imagine que existe uma caverna e que lá dentro da caverna, de frente para a parede da caverna, existem algumas pessoas presas ali, acorrentadas de forma que elas só consigam olhar para frente, para a parede da caverna. Um pouco mais atrás dessas pessoas acorrentadas, passam alguns homens segurando objetos e conversando entre si. E um pouco mais distante desses homens que passam, temos uma grande fogueira que ilumina esses homens, fazendo sombra na parede da caverna. Então os homens acorrentados só conseguem enxergar na parede as sombras das pessoas e dos objetos. Quando os homens que carregam objetos conversam, o som ecoa na parede da caverna, fazendo com que pareça que são as próprias sombras que estão falando. Sócrates então pergunta se as pessoas que estão acorrentadas e olhando para a parede não achariam que as sombras daqueles objetos se tratavam na verdade dos próprios objetos e as sombras das pessoas eram na verdade as próprias pessoas, visto que eles nunca viram aqueles objetos e nem aquelas pessoas antes. Agora imaginemos que um desses homens, forçado a sair da caverna, com muita dor consiga ir para o lado de fora. Após ficar muito tempo na escuridão da caverna, ao sair para o lado de fora, seus olhos iriam doer bastante e ele cairia no chão. Mas depois de um tempo recuperando a visão, ele perceberia o que estava acontecendo, veria como é a grama de verdade, como são as árvores de verdade, como são pessoas de verdade e talvez até conseguisse enxergar o céu e o sol. Depois de descobrir como as coisas realmente são, ele se sentiria no dever de entrar dentro da caverna e trazer os seus amigos para fora. Mas da mesma forma que, ao sair de um lugar escuro e ir para um lugar claro, sua visão ficou ruim, ao sair de um lugar claro e entrar em um lugar escuro, sua visão também ficou ofuscada. E ele não conseguiu identificar quais eram as sombras nas paredes, e seus amigos acharam que sair para fora da caverna seria algo horrível. Não tentariam esses homens acorrentados espancar qualquer um que tentasse removê-los de dentro da caverna para o lado de fora? Sócrates, depois de contar a alegoria da caverna, explica o que ela significa. A alegoria da caverna é uma forma do Sócrates explicar como é a nossa condição. Nós somos os homens dentro da caverna e as sombras na parede são tudo aquilo que a gente acha que é verdade. É basicamente o senso comum. A gente acha que é verdade, mas na verdade são apenas sombras das coisas em si. O homem que se liberta e com dificuldade sai da caverna é o filósofo, que ele passou muito tempo empenhado tentando entender como as coisas são de fato. Através de muito estudo e muita conversa, ele consegue entender o que é a justiça, o que é a beleza e o que é o bem, usando sempre o intelecto para acessar o inteligível. Quando o filósofo sai da caverna, ele tem dificuldade de enxergar as coisas direito, porque a luz do sol é muito forte. E só depois ele consegue enxergar, porque da mesma forma que no mundo sensível, que é o mundo real aqui, a gente tem dificuldade de enxergar o nosso sol, mas a gente
consegue enxergar as coisas por causa da luz dele? No mundo das ideias ou no mundo das formas de Platão, o bem ilumina tudo, mas é difícil de ser enxergado. Quem conhece esse mundo nunca se contentaria com o mundo das sombras. E aí, o filósofo tenta trazer as pessoas que vivem no mundo da opinião para o mundo da verdade, mas ele tem dificuldades. A gente está tão acostumado a ficar vivendo no automático, com ideias prontas de o que é a vida, o que é justiça, o que é ser feliz, qual é a melhor forma de viver. E sempre que alguém chega com um raciocínio crítico, a gente acha que isso vai dar muito esforço, é melhor continuar do jeito que tá e tudo mais. Um outro problema muito comum é quando a gente acha que saiu da caverna, mas ainda tá lá dentro. Mas isso fica para outro vídeo. Então vamos recapitular. Para o Platão, existem dois mundos. O mundo sensível, que é o que a gente vive aqui, e o mundo do intelecto. Alguns lugares você vai encontrar como mundo das formas ou mundo das ideias. Eu vou dar um exemplo clássico. Você já viu na sua vida milhares de cadeiras. Todas elas são diferentes entre si, só que elas compartilham uma coisa que você sabe, uma essência que faz com que você olhe para aquilo e saiba que aquilo é uma cadeira. Ela pode ser feita de madeira, pode ser feita de ferro, ela pode ser estofada, pode não ser estofada, mas você sabe que aquilo é uma cadeira. Mas por que aquilo é uma cadeira? Como é que a gente sabe o que é uma cadeira se existem tantas cadeiras diferentes? No mundo das formas, existe a essência de cadeira, que é única, e todas as cadeiras que a gente tem aqui no mundo sensível é uma tentativa de copiar a cadeira que a gente consegue acessar através do intelecto. E o mesmo vale para a justiça. Aqui no mundo sensível a gente tem várias definições de justiça. A gente tem a do Trasímaco, a gente tem a do Polemarco, a gente tem a do Céfalo, mas nenhuma delas é a ideia perfeita de justiça que o Sócrates está tentando encontrar. O que o Sócrates está perguntando é o que é a justiça de verdade. E essa pergunta só vai ser respondida, eles só vão encontrar o que é a verdadeira justiça quando eles saírem da caverna da opinião e tentarem buscar realmente a verdade. Como eu sei que essa parte é difícil de entender, eu recomendo que vocês, caso não tenham entendido, voltem o vídeo. Vocês podem também me fazer perguntas ou tentar ler como é que o Platão explica na República. O mito da caverna é no livro 6, se eu não me engano. Ou você pode também tentar procurar outras fontes. Tá cheio de vídeo no YouTube de gente tentando explicar a caverna do Platão, a teoria do mundo das formas e o mundo sensível. E tem mais uma coisa que eu queria dizer, que no próximo episódio, eu sei, o vídeo tá curto, na verdade, tá menor do que os outros, mas é porque os temas dos próximos vídeos, eles não combinam com um desse daqui. Então, no próximo vídeo a gente vai ver a opinião do Platão e do Sócrates sobre as outras formas de governo, a oligarquia, a tirania, a democracia. E talvez, se der, a gente vai ver a conclusão, se a justiça é melhor que a corrupção, né, finalmente. Se a vida do justo é melhor do que a do injusto. E eu acho que o julgamento dos mortos vai ficar pro último vídeo. Então vai ficar 5 vídeos para completar a nossa série da República de Platão. É isso, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!